Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Crespo Podcast, seu podcast semanal de temas variados. Eu sou a Renata Crespo e sejam todos bem-vindos. Bom, gente, estamos aqui, né, para mais um episódio. Essa semana a gente vai falar um pouco, né, sobre o cão-guia, sobre Bengala, e para isso eu trouxe a Sara. Ela é uma amiga minha já de muito tempo. Muito. Pois é. Bom, fazer essa conta é complicado, mas enfim, e aí a gente vai bater esse papo. Bom, Sara, eu queria te agradecer desde já, tá? E sinta-se bem à vontade, tá? Pode ficar tranquilo. Obrigada, Renata. Obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente. Espero que vocês gostem. Fiquei muito feliz com o convite, né, desse podcast que a Renata está fazendo. A gente se conhece desde criança. Então é bem legal É fazer aqui bastante essa, tempo, gente. né? Literalmente desde criancinha. Então a gente, né, vai se reencontrando aí com a vida. De vez em quando a gente se reencontra. Então, parabéns aí pelo trabalho e estou Obrigado. aqui à disposição. É isso. Bom, e para começar, antes de qualquer coisa, eu queria que você explicasse para o pessoal, de fato, o que é um cão-guia, para que ele serve. Acho que tem aí, algumas pessoas ainda que talvez não saibam, né, e tal. Sim, eu vou explicar. Eu acho que você tem vários tipos de público, né? Então eu vou explicar tanto Uhum. para quem tem deficiência visual quanto para quem não tem, porque muita gente tem essa curiosidade mesmo. Eu tenho um cão-guia, ele se chama Cajavu. Não, eu não sei o que significa esse nome, ele já veio com esse nome, eu sei que Nome todo mundo curioso. pergunta isso. É um nome bem curioso, acho que a pessoa acordou aí com a criatividade. Por que não esse nome? Por que não, né? E deu esse nome para ele. E Cajavu tá com 9 anos, mas depois eu falo um pouquinho mais sobre ele. O cão guia, ele é um cão que ele guia as pessoas cegas, mas ou com baixa visão, né? Mas assim, às vezes as pessoas acham que o cão é um GPS, né? Que você fala assim, vamos pro mercado. E aí ele vai e entra na rua, entra na outra, e não é assim que funciona, né? A gente fala que ele é como se ele guia a gente, mas a gente dirige ele, é uma coisa bem Uhum. sincronizada, assim. Então, como é que funciona? O cão, ele tem algumas raças que podem ser cães-guia. No Brasil é mais comum a gente ver o labrador e o golden, mas tem também pastor alemão, tem algumas espécies de poodle, tem várias raças, mas aí depende do lugar, né? Então, é, esse cão ele vai aprender os comandos, ele vai aprender a guiar, desviar de obstáculos, né, a guiar mesmo, a calcular o espaço onde ele vai passar com a pessoa, e também ele vai aprender comandos de direita, esquerda, para, volta, em frente, ele aprende a procurar algumas coisas, então ele aprende a procurar a escada, procurar assento, né, um lugar para sentar, procurar rampa, é, procurar o elevador, porque ele vê aquele padrão, né? E ele aprende isso no treinamento dele. Sim. Então, como é que funciona? Eu vou, com a mão esquerda, segurar uma espécie de alça que a gente chama de arreio, que é como se fosse uma alça que a gente prende um peitoral assim no cachorro e ele tem uma alça que fica ao alcance da nossa mão. E aí, por aquela alça segurando ali, a gente consegue saber para onde que o cachorro está indo. Se ele está indo um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, é como se eu estivesse segurando no braço de uma pessoa. Aham. Né? Ele vai me guiando mesmo, eu vou sentindo pela alça para onde o movimento que ele está fazendo. Porque quando a gente está andando na rua, ele vai desviar ali de uma árvore, de um pedregulho, de um lixo, de uma pessoa que está parada. Então, ele vai um pouquinho ali para a direita, um pouquinho para a esquerda, né? E eu vou seguindo. E aí, quando tem um degrau, se o degrau for alto, ele para. Quando Aham. tem um obstáculo, uma coisa assim, um degrau, por exemplo, ele para. Aí eu vou colocar o pé na frente. Geralmente, quando ele para, eu sei que é degrau. Aí eu vou colocar o pé na frente e vou ver, opa, isso aqui é um degrau, deixa eu ver aqui a altura. Ah, tá, já vi. Aí eu falo para ele em frente. Aí ele entende que eu já detectei aquilo ali e que ele pode seguir. Sim. E se for um degrau mais baixinho, ele vai subir e descer e eu vou sentir pelo arreio. E isso é muito interessante porque ele entende, ele sabe quando que ele tem que parar e quando que não, né? De acordo ali com a altura Gente, eu do acho degrau. impressionante também, né, como é que consegue
né, fazer todo esse treinamento. Pois é, e aí depende do perfil do cão, mas aí a gente já vai chegar lá, né. Uhum. Então é assim que funciona. Então quando eu quero, por exemplo, ir por exemplo, eu tenho ido muito com ele para a escola do meu filho. Então eu falo assim para ele: "Vamos buscar Pedro?". Ele tem, assim, uma ideia mais ou menos de onde a gente vai, mas eu não tenho como falar para ele: "Olha, vai para a escola e deixar a vida me levar", né. Eu vou Ele eu vou precisa de alguns comandos seus também. porque ele não tem uma sequência na cabeça dele, ele vai vendo: "Ah, esse aqui eu conheço. Ah, esse aqui eu conheço". Então ele vai vivendo aquele caminho de acordo com o que ele já conheceu. Mas, por exemplo, se eu passar em frente ao supermercado, ele pode achar que eu quero entrar lá, porque eu já fui ali com ele. Então, Uhum. às vezes, ele faz menção de entrar, e aí eu já sei, sentindo, né, por todas as informações que eu tenho ali, né, de como o cego anda na rua, a gente sabe pelo pelo pela audição, pelo tato, pelo olfato, enfim, onde que a gente tá, né. E Uhum. aí eu falo: "Não, que eu vou em frente", tipo, né, não é para entrar aí hoje. E aí ele vai em frente, então, são caminhos conhecidos. E eu tenho que dizer para ele: direita, esquerda, procura o meio-fio. Às vezes ele mesmo encontra o meio-fio que ele para atravessar a rua. Aí às vezes ele, por exemplo, ele tá acostumado a entrar naquela rua e dobrar à esquerda, porque toda vez que a gente vai, a gente dobra à esquerda, então ele já: "Deve ser esse aqui, né". Uhum. Então ele vai aprendendo o caminho, assim, mas eu tenho que estar atenta também para saber o que que eu quero. Se eu quiser mudar de caminho, eu falo: "Não, procura o meio-fio", né, tipo: "Hoje a gente vai atravessar, a gente não vai entrar nessa rua". E aí eu tenho que então ter uma noção de orientação e mobilidade para eu conseguir dizer para ele, né, através dos comandos, para onde que a gente tem que ir, mas ele vai desviando dos degraus, ele vai desviando dos obstáculos. Quando a gente atravessa a rua, ele não consegue ler sinal de trânsito, saber se dá para ir, se não dá, isso é demais pra cabeça de um cão, né. Claro. Então eu vou escutar ali a rua, "Ah, eu acho que dá pra gente ir aí", eu falo: "Em frente", e ele vai, só que ele já procura a calçada. Então ele já Uhum. pega um caminho bom, né, se for uma rua irregular, assim, se não for muito reta, ele já sabe que ele tem que sair daquele meio da rua e procurar uma calçada. Então é assim que funciona. Aí eu escuto a rua, se eu precisar, eu pergunto para alguém: "Ah, quando puder ir você me avisa". "Ah, Sim. fechou o sinal", mas nem sempre tem sinal, nem sempre tem faixa de pedestre, o ideal é a gente atravessar na faixa, mas não tem faixa. É E as complicado, pesso né. e as pessoas também não param, né, pra gente atravessar na faixa, então, Sim. infelizmente, as pessoas não obedecem as regras. Então funciona assim, basicamente. E aí você tá falando disso um pouco, e como que é feito, né, todo esse treinamento com o cão guia? Aham. Como é que Eh funciona? Bom, a gente tem escolas de treinamento de cães-guia, que são centros especializados. Então, muita gente pergunta: "Ah, você comprou? Quem que treinou para você?". Então não funciona assim. Tem que ter pessoas capacitadas para treinar esses cães, estrutura de treinamento, eles passam primeira coisa, eles passam por testes veterinários, para saber se eles têm o perfil para ser cão-guia, perfil psicológico, né, digamos assim, Uhum. e físico também, porque se ele tiver uma tendência a ter uma displasia, que é uma doença que dá nas patas, às vezes, ou alguma outra coisa que, o fato dele trabalhar como guia vai forçar essa pata ou essa coluna, o corpo, né, ou se ele tiver que parar de trabalhar muito cedo, não vale a pena investir no treinamento desse cão. Porque ele vai trabalhar, sei lá, 3 anos e vai ter que parar. Então não faz sentido investir. Então eles selecionam esses cães, a estatística é que mais ou menos só 30% dos cães terminam o treinamento todo. Porque às vezes eles têm o perfil físico, mas ali no treinamento o treinador vai ver que ele não vai ser um cão guia, não vai dar certo. Ele não pode ser nem muito ter a personalidade muito forte, que não seja obediente, e também não pode ser muito, muito, muito submisso, senão ele não toma as decisões que ele tem que tomar, né. Uhum, que precisa, né. Que precisa, porque ele tem que decidir: "Ó, pô, tem um caminho aqui, deixa eu ver pra onde que eu vou. Ah, eu vou por aqui, eu vou por lá". Porque a gente precisa confiar nele e deixar ele levar a gente também. Às vezes tem um caminho difícil, cheio de obstáculo, e aí a gente vai ali e vai embora. Ele vai passando no meio de mesa, de cadeira, de gente, de carro, de coi ele vai. Isso é bem legal, porque as nossas cidades, elas são,
assim, muito tumultuadas, né? Sim. E às vezes a gente não tem referência, tá andando no meio de uma praça, eu só falo em frente. E ele vai em frente, ele vai reto, ele vai para onde ele tem que ir, né? Então tem essa sincronia. Aí o treinamento, eles ficam primeiro, quando filhotes, eles vão para uma família socializadora, que é uma família voluntária que fica com ele e leva o cão guia para todo lugar, para ele aprender a viver em sociedade. Então ele vai se acostumar com seres humanos e com todo tipo de ambiente, com supermercado, com show, com metrô, né, com ônibus, com escola, para ele não estranhar, ele entender como é que aquilo vai funcionar e também ele ir sendo educado já de não comer coisas que não sejam ração, Uhum. não subir no sofá, não subir na cama, enfim, as regras que ele precisa seguir. Depois ele vai aprender também a não latir, né, o cão guia, porque imagina, você tá no cinema, na igreja, o cão vê uma pessoa começa a latir, né, do nada, Aí não é legal, né? não dá certo, né. E tem essa regra, por exemplo, de não comer, outro tipo de comida. Primeiro porque eles precisam ter uma saúde muito regulada, o intestino também reguladinho, então tem aquela ração ali certinha, com todos os nutrientes necessários, precisa ser uma ração bem nutritiva para ele, com horários certos também, para a gente poder manter a rotina dele de banheiro. E segundo, porque se a gente acostumar ele a comer comida, da gente, imagina, ele vai no restaurante e vai ficar pedindo comida. Sim. Ele vai dentro da sua casa, ele vai querer pegar comida da mesa, né, então não pode, ele precisa ter essa educação de saber que ele não pode ficar pegando comida dos humanos e enfim. Aí depois que ele fica mais ou menos 1 ano nessa socialização, ele vai para o treinamento de guia mesmo, para aprender a guiar e aprender os comandos. Aí depois que ele já está treinado, a escola faz uma seleção de acordo com a lista de espera, e aí eles vão ver o perfil da pessoa cega e o perfil do cão. Se aquela pessoa tem uma vida mais agitada ou mais calma, se ela anda mais rápido, como que é o andar, como que é a personalidade e o perfil do cão. E aí eles vão formar essa dupla do usuário e do cão. E aí a gente fica treinando por 1 mês na escola. Uhum. Às vezes tem um treinamento também no seu local da sua cidade, então você vai para a escola, treina lá, depois você vem para sua cidade e passa uma semana ali nos locais que você está acostumado a frequentar. Com a gente foi assim. E aí a gente aprende como ser guiado por um cão, como dar os comandos, como pegar o cocô, como cuidar da alimentação, da higiene, e quais os comandos, e também vai formando aquele vínculo, né? A gente vai sentindo como é que o cão anda, o cão vai sentindo a gente, vai formando o vínculo, porque ele guia a gente porque ele tem um vínculo, né? Eu não posso pegar o cão de uma pessoa e sair andando com ele, porque a Uhum. gente tem perfis diferentes, e ele pensa, eu não te conheço, a gente vai fazer, Calma né? aí, vai devagar também, né? É, então tem que ter esse vínculo vai vindo através da convivência ali diária, da alimentação, a gente alimenta ele, então vai formando um vínculo muito grande, até que o treinamento termina, e aí a gente vai, aí é por nossa conta. Aí, entendi. E aí você falou dessas escolas, e como é que funciona, assim, para ter um cão guia hoje, né? Essa é Porque a uma gente sabe que é um pouco assim, se é for difícil, é difícil, é caro, né, tem porque toda essa questão. realmente é caro. Não existe hoje como você comprar um cão guia, porque Uhum, não teria como você criar um mercado para isso, porque como eu disse, nem todos os cães vão ser guias, nem todo cão você tem que ter um cão que seja com seu perfil, senão não vai dar certo. Senão, às vezes, o seu cão vai andar, por exemplo, o exemplo aqui de casa, né? A gente tem aqui em casa, eu tenho Cajavô e meu marido, que é cego também, Júlio, ele tem a Vanilla. Vanilla uhum. anda muito rápido. Eu não me acostumaria a andar com Vanilla, porque ela anda muito rápido. Eu não gosto de andar tão rápido, eu não me É o sinto tão ritmo segura. dele, O né. ritmo dele e o ritmo dela. Ela, por exemplo, degrau, ela não. A Cajavô é mais cuidadoso com degrau. Ela é difícil parar. Ela para em degrau se for muito alto. Se for baixo, ela já vai. Tipo, vai sentindo aí, vambora, vambora, vambora. Bota pra com pressa. Ela é muito rápida. Eu falo que ela é um guepardo, não um cachorro. E o Cajavô, ele já é mais cuidadoso, ele já anda mais devagar, ele já tem hora que ele para, tipo, e aí? Vê aí, o que você quer que eu faça? Aí eu falo, procura o caminho. Aí ele vai, desce por exemplo, quando tem
um monte de lixo em cima da calçada, ou então a moto, que o povo bota moto em cima da calçada, mas eles botam atravessado, né, na calçada. Uhum. Eu falo que tem gente aqui na minha rua que acorda e pensa assim, como é que eu vou atravancar a calçada hoje? Porque eu voltava e cada dia eu encontrava um obstáculo maluco na minha calçada, Meu Deus, né, não, e logo na ao sua, longo do né? caminho. Na calçada da rua que eu vinha do trabalho, tinha dia que era moto, tinha dia que era tipo, um monte de tijolo, olha, assim, muita coisa. Meu Então, às Deus. vezes, o cão precisa descer a calçada, aí ele para ali, e eu falo, procura o caminho, aí ele desce, depois ele sobe. Então, são perfis. E ele já é um cachorro calmo, ele não daria conta de uma vida assim muito agitada, de vambora para lá e para cá, andar várias Uhum. distâncias, porque ele é mais tranquilo. Então, não tem como você comprar. E aí, para manter uma escola de cão-guia é uma coisa cara, porque tem que ter estrutura, veterinário, ração, cuidado com esses filhotes, coordenar as famílias socializadoras. Então, por isso, infelizmente, no Brasil hoje a gente não tem muitas escolas. E as escolas que tem, elas só conseguem atender as regiões em volta delas, porque precisa ter um acompanhamento local, precisa de mais gente. Então, no Brasil hoje a gente tem o Instituto Federal, né, os institutos federais, que hoje os centros de treinamento dos IFES que estão funcionando são o de Santa Catarina, em Camboriú, Uhum. e em Urutaí, no interior de Goiás. E também a gente tem o Instituto Admax, que é uma escola privada em São Paulo, que atende ali o estado de São Paulo, e o IFE de Santa Catarina atende a região sul, ali próximo, Goiás também atende Goiás. Os nossos cães, eles são do Instituto Federal do Espírito Santo, do campus de Alegre, só que o projeto de Alegre não existe mais, porque foi criado na época do primeiro programa Viver Sem Limites, ali em 2014 até 2016, e aí a gente foi criado esse centro de treinamento, só que depois o governo, na época, o governo Temer retirou as verbas para esses centros e eles acabaram não podendo mais funcionar. Uhum. O IFE de Santa Catarina conseguiu ainda seguir, depois o de Goiás conseguiu, mas o do Espírito Santo e os outros IFES que eram para ser implantados no Norte e no Nordeste e em Minas, infelizmente não foram adiante. Então, por exemplo, hoje eu não tenho mais como ter uma reposição do meu cão. Talvez se eu me inscrevesse em algum outro instituto e tentasse, né, mas eu não tenho essa perspectiva. Então, se Só você que ficar sem hoje, você teria que fazer todo o processo de novo. mas aí isso, só que depois eu vou chegar lá também na parte de como que é essa reposição. Então, no Brasil é assim. E nos Estados Unidos tem muita gente que tem cães de lá, Uhum. porque eram escolas que aceitavam estrangeiros, mas hoje a fila de espera está muito grande. A maioria das escolas não aceita mais estrangeiro, ou não aceita mais brasileiro, ou não aceita mais quem não fala inglês. Eu acredito que hoje quem está ainda aceitando estrangeiro é a Pilot Dogs, que fica nos Estados Unidos, mas a fila está bem grande. Imagino. Mas, se você quiser se interessar, entra lá no site da Pilot. Quando eu me inscrevi, eu cheguei a me inscrever para Pilot, e na época que eu me inscrevi, eles tinham intérprete. Eu não sei se hoje em dia tem. Eu depois posso buscar essa informação para dar, mas assim, vocês podem entrar no site, ver, fazer o cadastro e deixa lá, né? Não custa, é um cadastro meio trabalhoso de fazer, mas se você tem o sonho de ter o cão guia, faz lá o seu cadastro e espera um contato deles, né? Quem sabe até lá você aprende inglês, né? Se a fila Pois de, é. sei lá, daqui a uns 3 anos, a última vez que eu soube que a fila estava de 3, 4 anos até. Você faz o Nossa. cadastro, estuda ali o inglês, né? E vai, porque todo o treinamento, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, ele é gratuito. O que você precisa ir para os Estados Unidos é pagar a sua passagem, mas a hospedagem, o treinamento, tudo, a alimentação lá é tudo gratuito. Aí Uhum. depois que você volta, você precisa, aí você dá conta do cão, você tem que pagar as despesas dele. Então, no Brasil hoje é isso: Goiás, Santa Catarina e São Paulo, e a Pilot nos Estados Unidos. São as perspectivas que a gente tem. A gente está monitorando no Brasil, a gente tem hoje o NUCG, que é a União Nacional de Usuários de Cães Guia, né, de pessoas cegas, e também tem a ONCB,
que é a Organização Nacional de Cegos do Brasil. Ambas instituições estão monitorando e tentando trabalhar para ampliar mais essa oferta no Brasil. Uhum. Então, se você Entendi. tem interesse, mora em uma dessas regiões, você pode procurar se inscrever e ver como é que faz para se inscrever. Entendi. Aí faz, né, cadastro, essas coisas, né. É. E aí, Sara, entrando em questão de mais um pouco de lei, assim, a gente fala de cão-guia e tal, mas quais são os lugares que ele pode, quais são os lugares, né, que ele não pode frequentar? Uhum. Ah, isso é bem legal de a gente falar. A lei fala que o cão-guia ele pode entrar e permanecer em todos os locais públicos ou privados de uso coletivo. O que são locais privados de uso coletivo? São locais que não pertencem ao poder público, né, pertencem a pessoas privadas, mas que todo mundo usa, né, que é um restaurante, um hotel, um supermercado, por exemplo, uma loja, comércio em geral, né? E Uhum, também nos transportes públicos e privados de uso coletivo. E você tem o táxi e os transportes por aplicativo, né? Tem a lei, tem o decreto. Então, o cão-guia, ele pode sim pegar táxi, Uber, ônibus, van, avião. Ele viaja nos nossos pés quando ele vai andar de avião. Não tem nenhum pagamento a mais por isso, não se pode exigir pagamento. A única coisa que você tem que levar é o cartão de vacina dele. E a carteirinha, que você já tem que andar com a carteirinha de qualquer forma, né, para identificar aham, que ele é um cão-guia. Então, ele vai ser identificado ali pelo arreio, pelo equipamento dele, pela carteirinha, que a escola vai te dar, e por uma plaquinha, tipo uma medalhinha que ele leva ali na coleira, também dizendo o nome do cão e o local que ele foi treinado, né, que é como se certificasse ele que ele realmente é um cão-guia treinado. E ele não pode entrar em cozinha de restaurante e hospitais de lugares que exigem máscara. Então, uhum, UTI, por exemplo, cozinha, que é um lugar que se exige máscara, e alguns locais do hospital, mas são exceções. A regra é que ele pode entrar, sim, em hospitais, em consultórios médicos também. Então, é realmente bem, bem amplo, porque a gente fala, ó, a gente anda com o cão porque precisa dele, né? Não é porque é bonitinho, uhum. só por isso, né? É porque a gente É. precisa. Então, se alguém, um motorista de aplicativo ou de ônibus disser que não, você pode argumentar com ele, mostrar a lei, reclamar, porque você está no seu direito. E falando já entrando nesse ponto, você, por exemplo, já foi negado algum lugar que você pudesse entrar com seu cão-guia? E se sim, né, como que a pessoa pode proceder nesses casos? Ah, sim. Então, a lei, ela prevê multa para quem não cumpre, para quem, né, proíbe. Eu já tive problema com alguns carros de aplicativo. Eu falo que, assim, quase a maioria não cria problema, mas às vezes aparece um ou outro, e ou ele vê o cachorro e sai correndo com o carro, né, vai embora, deixa a gente literalmente na pista, Nem ou ele para, fala né? nem para. Ou ele fala: "Não, no cachorro não levo não, que não sei o que, é cão que não, mas não levo não", aí vai embora. E aí, quando, no transporte, o que eu faço é tirar um print da tela da placa do carro e depois, mandar uma mensagem para reclamar com o aplicativo, ou você também pode abrir um processo judicial contra a empresa, né, e a empresa vai por causa do motorista que agiu errado. Uhum. Agora, em estabelecimento, eu já tive, sim, algumas pessoas que falaram: "Não, não pode entrar", "Não, pode sim", "Não, não pode", "Posso". Aí eu explico, assim, o ideal é você sempre explicar primeiro: "Olha, tem a lei, ele é cão-guia, o cão-guia não pode", "Ah, mas não pode animal aqui", "Eu sei, não pode qualquer animal, mas o cão-guia pode, ele tá na lei, então eu vou entrar". Então a gente vai tendo bom senso, né. Muitas vezes, quando alguém fala: "Ah, não pode cachorro falar, mas é cão-guia". "Ah, tá, pronto, Já resolvido, resolve, entrei". né? É, aí entrei. E às vezes quando a pessoa cria problema, aí eu, né, bato o pé, falo: "Não, eu vou entrar sim". Mas hoje em dia dificilmente a gente está tendo problema com cão-guia. Eu já entrei, em consultório médico, no hospital, supermercado, é tranquilo, banco,
Eu já tive problema, assim, num restaurante ou outro, mas de eu não ter podido entrar mesmo só com carro de aplicativo. Mas isso depende um pouco da cidade, das pessoas. A gente já tem histórias parecidas, né, de amigos que tiveram esse tipo de problema, mas no geral a gente sente assim que as pessoas entendem mais o que que é, como é que funciona e não criam problema não. Acho que já estão se habituando mais, né, a ter a presença de um cão-guia, né, no Sim, e é importante a gente também ter essa consciência, porque quando a pessoa não sabe ou não quer saber, a gente poder explicar e entrar. Então, tipo, não pode, não, posso sim, dá licença, já entrei. E aí eu entro, entendeu? porque aí você já resolve, né, porque, vai ficar nessa Porque é um discussão. constrangimento. Teve um dia um segurança do shopping que não queria deixar a gente subir a escada rolante, mas como eu tinha certeza que eu estava no meu direito, isso foi em Niterói, nem foi aqui em Campos, não. Aí eu falei, não, eu vou entrar. Aí eu subi a escada. E ele foi reclamar lá com sei lá com quem, e a pessoa disse que podia. Então, Aí a cara da e- pessoa deve ficar no chão também, né, nossa. então, assim, a não ser que tenha uma catraca, um muro, que eu não vou invadir também o local, né? Mas sendo assim, É, não, dá licença, eu tô no meu direito, eu vou entrar sim. Eu já expliquei, então eu tô indo. com certeza. E aí, Sara, a gente tá falando do cão-guia, mas, qual é a diferença que, por exemplo, acho que na sua opinião, assim, que você vê hoje entre a bengala, para o uso, né, da bengala e do cão-guia? Ah, Fez muita sim. diferença para você? Ah, isso é bem importante de falar. Só complementando a última pergunta, já teve 2 vezes que a gente não conseguiu pegar o Uber e a gente chamou a polícia, porque a gente já estava dentro do carro, o cara se recusou a sair, e aí a gente chamou a Nossa! polícia mesmo, porque assim, é um descumprimento da lei, né? E aí a polícia, na primeira vez, a polícia, tipo, mandou ele, falou, ó, o que que você quer fazer? Vamos para a delegacia ou você quer levar e tal? Aí ele aceitou levar o cachorro se fosse no banco de trás. E, tipo, quando a polícia chegou, ele se convenceu, né? E na segunda vez que a gente chamou, aí o cara falou: não, tá, eu levo. E aí a gente falou então para a polícia que não precisava. Multa, né, no fim das contas. Então, assim, a gente já fez isso, porque é um direito nosso, né? Então, já aconteceu. E já teve uma vez que o meu marido também foi para a delegacia, aconteceu isso com ele, eles acabaram indo lá fazer BO e tudo mais. Entendo. Então, essas coisas acontecem. Mas assim, sem barraco, só questão Só questões de direito, não de é? direito mesmo, né? A gente tem mais gente que fala, não, não quero me envolver, não quero criar problema. Só que a gente fica muito chateado, porque a gente sabe que é um direito nosso, é uma coisa que Uhum. não vai prejudicar ninguém, porque o cão não vai fazer xixi, não vai morder, não vai fazer nada no seu carro. E a gente tá precisando sair de casa e o cara tá lá, precisando trabalhar, precisando agir a vida, e o cara tá lá atrapalhando a nossa vida. Mas tá bom. Sobre a bengala, né? Então, eu sempre andei muito bem de bengala. Meu marido também, a gente sempre usou bengala na vida, assim. A diferença é que com cão-guia você não sabe os obstáculos que tem, porque com a bengala você vai batendo e, opa, achei uma moto, opa, achei uma lixeira, opa, achei uma árvore, deixa eu ver aqui por onde que eu vou. Uhum. E o cão, ele já vê aquilo ali, já passa reto, você às vezes nem fica sabendo que tinha ali uma super árvore, uma moto do seu lado e você passou direto. Então, a caminhada ela se torna mais rápida e mais ágil, né? Nesse sentido. Então, essa é a diferença. Mas se eu não tiver como levar o cão, por exemplo, agora, essa semana, ele começou a mancar. A gente está investigando que ele está mancando, tá com alguma coisa no joelho. Estamos esperando sair o resultado do exame. Uhum. Então, eu não estou andando com ele na rua, eu ando de bengala. Eu vou. E aí eu continuo sabendo usar bem a bengala, né? E eu acho que isso é assim, é uma coisa que me ajuda. Quanto mais coisas você souber, menos mal. E não tem essa coisa de, o cão-guia é melhor do que a bengala, porque é, todo mundo tem que ter cão-guia. Não, todo mundo tem que usar bengala. Isso é uma preferência de cada pessoa, Uhum. tá? Então, porque o cão-guia, ele torna a caminhada mais ágil, é, ele procura coisas, né? Como eu falei, procura meio fio, procura elevador, procura escada. Então, por exemplo, quem mora em cidade grande, que anda de metrô, que não é o nosso caso aqui, que você, quando você vai na estação de metrô todo dia, o cão já sabe qual o caminho que ele tem que pegar. Então ele Sim. já vai ali naquela escada rolante, naquela escada certinha, você às vezes não precisa
muitas vezes precisa nem pedir ajuda do funcionário do metrô, porque o cão já sabe o caminho. E aí isso é legal, porque ele acha o caminho que ele aprendeu, né? Você ensinou para ele esse caminho. Tem formas de você ensinar caminhos, assim como eu falei, ele entra na estação de metrô e pensa, opa, aqui eu conheço. Ah, Uhum. eu tenho que ir para aquela escada ali que eu tô vendo. Aí chega lá no alto da escada, ah, agora eu tenho que eu tenho que ir até aquela catraca ali que eu tô vendo que eu já conheço. E ele vai fazendo esse caminho, a pessoa vai papapá, já chega ali. É, aqui, então, essa é a diferença na prática, né? Só que para você ter um cão guia, você tem que saber de algumas coisas, né? Assim, você tem que saber que vai aumentar os seus gastos, que você vai ter que cuidar, sempre ter aquela rotina ali da água, da comida, do banheiro. Então, às Uhum. vezes, você tá lá quentinho, 10h30 da noite, dentro de casa ou dentro no hotel que você vai, tá um frio danado, mas você tem que descer com o cão para dar o último banheiro dele da noite, né? Então, você vai sair do seu conforto para poder cuidar do seu amigo, né? E aí você desce, leva ele no banheiro para ele fazer o xixizinho dele. Aí tem horário de remédio que às vezes tem que dar. Sim. Você vai ter, às vezes, algum problema com o Uber. Você vai ter que adaptar, às vezes, a sua rotina para poder cuidar. Você vai ter esse tempo. E então são coisinhas assim que você precisa pensar se você quer, né, ter esse cuidado, ter essas preocupações, porque você não faz só por obrigação, ai, tem que fazer. Você se preocupa com ele. Então, se ele tá doente, você fica preocupado e você Não é quer que porque ele. ele é um cão-guia, né? Que ele não acaba deixando de ser também um bicho de estimação que a pessoa tem, né? Você Não, tem o você tem um cuidado. vínculo muito grande com ele. Assim, é quase como se fosse um filho mesmo, porque a gente se preocupa com ele, a gente quer cuidar dele. Só que isso requer tempo, requer planejamento e às vezes a pessoa também não se adapta, pensa, ah, eu prefiro a bengala aqui, que eu vou mais rápido, Uhum. eu dobro minha bengala, boto na bolsa, sabe? Não tem que me preocupar se eu vou viajar e pega o cachorro e pega a bolsa e vai. Então, assim, eu acho que todo mundo que gostaria de ter um cão-guia deveria ter o direito de ter, né? Então, seria bom se ele estivesse disponível para todo mundo. Mas tem gente que não quer e tá tudo bem. É, tem gente que não se adapta, né? Às E outra vezes. coisa, tem a questão também do estilo de vida. Eu, por exemplo, provavelmente eu não vou pegar um próximo cão-guia por enquanto. Meu cão tá com 9 anos. Depois, se você quiser, eu posso falar sobre como é que funciona a aposentadoria deles. Ah, Mas quero sim. daqui a pouco ele vai se aposentar, mas ele vai. É, hoje eu tô de home office. É a minha cidade, o pouco ônibus que tinha, que eu precisava pegar, depois ele parou de funcionar do jeito que eu precisava, então eu Isso é um problema. pois é, então eu praticamente parei de pegar transporte público. Aí eu tô em home office. Quando eu tenho que sair, eu acabo saindo de Uber, porque eu não dá para pegar transporte. Eu moro num bairro próximo do centro, mas não o suficiente para ficar indo a pé para certos lugares. Uhum. Eu tenho filho pequeno, então, imagina, quando eu vou sair com a criança, aí o cachorro faz cocô, eu tô com a criança no sling, né, que é aquele, ou no canguru, né, ele tá preso em mim. Aí eu tenho que Aham. abaixar com a criança presa, a criança fica com a cabeça assim, Meu Deus do céu, é muita coisa, né? aí você vai catar o cocô do cachorro, aí você tem que tirar o arreio, botar o arreio, tá a criança lá, aí você tem que segurar a criança, segurar o cachorro, né, então eu tenho saído pouco de casa, né, para viagem, aí você vai levar um monte de ração, um monte de coisa para criança, aí você tem que levar o cachorro no banheiro e segurar a criança ao mesmo tempo. Então, assim, não é que não dá para fazer, mas para mim não compensa o trabalho, dá mais trabalho do que benefício nesse caso, porque a minha vida Uhum. ela tá mais dentro de casa e dentro do Uber. Diferente de quando eu peguei ele, que eu fazia faculdade, ia para o trabalho, pegava ônibus, viajava bastante, não tinha filho. Então, o estilo de vida também você tem que pensar se compensa ou se vai ser só um trabalho. Hoje, basicamente, a gente vai buscar o meu filho na escola, que é aqui perto, às vezes vai para a igreja, mas não tem muito mais do que isso. Então, a gente vai esperar, não vai tentar pegar cão agora, não. Entendi. E já que você citou um pouco, como é que funciona, né, a questão da aposentadoria? Depois que aposenta, vocês ficam com ele? Vocês devolvem? A gente poderia devolver,
Nesse caso, a gente teria que devolver, eu não sei nem para onde, porque, né, como eu disse, não existe mais o projeto, mas enfim, se a gente não tivesse condição de ficar, o governo teria que pegar ele de volta, mas tá, mas a gente vai ficar com eles, então isso não é um problema. Então, o usuário, ele tem o direito de ficar com o cão, ou de devolver se ele quiser pelo seguinte, mas pensa, nossa, mas você vai devolver o cachorro, coitado! Então, Uhum, mas é que tá, né? A gente tem que pensar no melhor pro cachorro, porque imagina uma pessoa que sei lá, mora sozinho, mora num apartamento e trabalha, o cão aposenta. Aí a pessoa pega um outro cão, ou enfim, não pega, mas sai para trabalhar, o cão vai ficar sozinho em casa, um cão que saía todo dia, vai ficar sozinho em casa, sem ninguém para levar ele para fazer xixi, né, sem companhia. Às vezes é uma escada que o cão não aguenta mais subir. Às vezes, né, a pessoa tem um tipo de vida que ela não consegue ter o cuidado que o cachorro precisa e que ele merece. uhum, Então, ou ele devolve para a escola, ou ele vai devolver ali, às vezes a família socializadora pega. A maioria das pessoas, quem pode, acaba ficando com o cão. Mas quem não pode, assim, para cuidado do cachorro mesmo. E às vezes também são dois gastos que você tem que ter, né? Você tem que ter o gasto com o cão que está idoso e o seu novo cão. uhum, E o cão idoso, ele requer muito gasto com veterinário, às vezes a ração é mais cara. Mas aqui, como a gente tem um quintal grande, né, nós vamos cuidar deles. E, por exemplo, a gente mora no andar de cima, então o Cajavú agora ele já não tá. A gente dorme no andar de cima. Então o Cajavú já não tá subindo mais escada por enquanto, talvez ele ainda possa subir. Vamos ver o que que dá no joelho dele, né? uhum. Mas a ideia é essa. Você pode ficar ou pode devolver. E aí, tipo, quando ele aposenta, aí você faz o quê? Todo um processo para pegar um novo? Aí você pode. é, Quando a escola já faz, né, já tem a reposição, então o pessoal que pegou nos Estados Unidos, nos IFES, enfim, aí você, com o seu veterinário, você vai sacando, o veterinário fala, olha, isso aqui não tá bem, a coluna dele já não tá mais boa, a pata e tal, e você também vai sentindo que ele já vai estar forçando aquilo ali, aí você vai trabalhando menos, aí aposentou, aí você avisa para a escola, ó, aí o veterinário te dá lá um laudo, né, Uhum, aí você avisa para a escola, ó, meu cão aposentou. Aí eles vão te dar, escolher um outro cão para você ir te chamar e você vai fazer o treinamento de novo, um pouco menor, porque você já sabe os comandos, você já sabe como limpar, você já sabe como lidar com o cão guia, só que você tem que vincular com esse cão de novo e aprender, porque mesmo que ele tenha um perfil parecido com você, é outro cão, né? sim, Então, ele tem que acostumar com você e você com ele. Aí a pessoa vai lá, fica um mês, aí fica umas 3 ou 2 semanas, faz o processo de novo. entendi. Bom, Sara, eu queria, né, te agradecer por essa conversa. Espero que as pessoas tenham entendido, que tenha ficado claro, mas, né, qualquer coisa a gente faz, talvez uma parte 2 de outro assunto. Mas é Sim. isso, eu queria muito te agradecer pela disponibilidade do tempo. E é isso, pode ficar à vontade, se você quiser falar mais alguma coisa, se despedir, sinta-se à vontade. Obrigada. Bom, obrigada por esse convite. Esse assunto é um assunto que eu gosto muito. A gente aprende muito, né, com os nossos bichinhos e são muito importantes mesmo para gente. Infelizmente, ainda são poucos no Brasil, são menos de 200 cães, mas a gente está, né, as organizações estão trabalhando para reverter isso. E eu fico à disposição para perguntas. Eu não uso tanto as redes sociais, mas eu tô por aqui. Se vocês quiserem, mandem aí para Renata, que a Renata manda para mim. Mas eu convido vocês a seguirem as redes da UNUCG, UNUCG, e também da ONCB na rede. ONCB na rede é o arroba, e também arroba UNUCG, para saber sobre cães-guia, para saber também sobre a UNUCG especificamente para os cães-guia, e a ONCB, que é a organização que eu faço parte também da diretoria, para saber sobre várias informações sobre deficiência visual. E fica aí o convite, qualquer coisa, mandem aí nos comentários, mandem para Renata que ela passa para mim. Parabéns pelo podcast, gostei muito de ter participado, espero que vocês tenham gostado também. É isso, gente. Sigam lá, né, as páginas e qualquer pergunta que vocês queiram, pode falar que eu repasso para ela. Tchauzinhos, beijos e até a próxima.